Esse é o Cais do Porto do Rio de Janeiro em 1985. Aquelas alturas, já no final do século XX, esse lugar aí andava bem movimentado. Dá pra ver, tem gente trabalhando, tem carga chegando e carga saindo. Mais importante, tem dinheiro circulando. Agora, se você voltasse no tempo, você veria esse lugar aí bem menos movimentado. E não só porque a escala do comércio exterior era menor, mas também porque o Brasil cultivava diante do resto do mundo a imagem de um lugar podre, sujo e pestilento. O ano era 1903. O Brasil, àquelas alturas, tinha muita dificuldade para exportar os seus produtos. O principal deles era o café. Quem andava sabotando a balança comercial era esse bichinho aqui, o Aedes aegypti. Em tempos mais recentes, ele aparece no noticiário em função da dengue, da zika e da chikungunya. Mas em 1903, o maior problema que esse bichinho trazia era a febre amarela. Uma epidemia da doença atingia as grandes cidades do país. Era por isso que ninguém queria aportar no Brasil. Os danos causados à economia já eram por si só um grande problema para o então presidente, o Rodrigues Alves. Só que aí, Alves perdeu uma das filhas dele para a febre amarela. Desde então, toda a trajetória de Rodrigues Alves foi moldada pelas epidemias. É a essa trajetória que a gente se dedica hoje. Quando Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, o Rio de Janeiro vivia uma explosão demográfica. A cidade do Rio tinha 500 mil habitantes em 1890 e esse número saltou para mais de 800 mil em 1906. Além da febre amarela, a peste bubônica e a varíola se espalhavam rapidamente. Rodrigues Alves estava determinado a sanear a cidade e, para isso, ele recrutou um jovem recém-chegado da França chamado Oswaldo Cruz. A preocupação inicial era a varíola. Mas Cruz, que tinha estudado no Instituto Pasteur, voltou ao Brasil confiante e sabia que poderia fazer muito mais. Ele teria dito ao presidente que aceitaria ser fuzilado em praça pública caso não fosse capaz de erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. Esse vídeo institucional da Fundação Oswaldo Cruz faz aí uma dramatização do momento em que o Oswaldo foi contratado. Oswaldo, finalmente você chegou. A doença avança a olhos vistos. Decidi iniciar uma campanha contra a varíola e quero que você a dirija. É claro, senhor presidente. Só que sanear essa cidade, já famosa por suas pestilências, seria uma tarefa dolorosa e traumática, especialmente para a população mais pobre. Essa charge aqui dá uma medida do que o Rio teve que enfrentar. Um rosto de aparência doente é identificado como o Morro da Favela, hoje chamado de Morro da Providência. Usando um pente que identifica a delegacia de higiene, o Oswaldo Cruz arranca os pobres das franjas do morro. Acima, o título indica que a limpeza é indispensável. Outro ponto bastante impopular era a vacinação obrigatória. É a violação da nossa liberdade. Eles não podem nos obrigar. É tirania, é violência, é a invasão das nossas casas, Sequestra as famílias. de nossos corpos. Abaixa a vacina obrigatória! Abaixa! Mas muito mais cruel foi a iniciativa chamada de Bota Abaixo. 600 cortiços e casas, de gente pobre, claro, foram derrubados para que se abrisse a Avenida Central, hoje chamada de Avenida Rio Branco. É claro que todas essas medidas saneadoras eram impopulares. E é claro que o presidente Rodrigues Alves estava ciente de que essa insatisfação popular era muito perigosa, inclusive para a permanência dele no poder. Sanear o Rio tinha lá seus riscos políticos,
mas deixar de fazer isso também era arriscado. Apenas um século antes, a febre amarela tinha frustrado as pretensões de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ao ver uma certa colônia francesa ser balançada por uma revolta de escravos, ele imediatamente despachou 40 mil soldados para sufocar o movimento. E os soldados tinham boas chances, só que as tropas de Napoleão foram dizimadas por uma epidemia de febre amarela. A rebelião virou revolução e nasceu assim o Haiti. Deixando a febre amarela livre, leve e solta no Brasil, o Rodrigues Alves também corria riscos. Ele escolheu combater a doença, impondo sacrifícios à população mais pobre e lidando com as consequências políticas disso tudo. E essas consequências se manifestaram num episódio que entrou para a história como a Revolta da Vacina. Essa foi sim uma revolta popular, mas o fato é que militares tentaram se aproveitar dela para se aventurar numa tentativa de golpe de Estado. Foi uma revolta um pouco complexa, que é conhecida normalmente como revolta da vacina, mas ao lado da revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina, houve também uma revolta militar, uma tentativa de jacobinos militares de dar um golpe de Estado. Mais uma vez, aquele antigo documentário da Fundação Oswaldo Cruz pode ajudar. Aqui, a dramatização nos ajuda a compreender como andava baixa a popularidade de Rodrigues Alves naquele momento. A cidade inteira adere aos revoltosos. Não conseguimos penetrar nos seus principais centros de resistência. Os bairros da Saúde e da Gamboa, principalmente. Mas quem é que dirige essa raça? Senhor presidente, a Liga contra a Vacina Obrigatória, senhor! Esses positivistas! Senhor presidente, os anarquistas também! Esses baderneiros! Essa dramatização aí é particularmente importante, porque ela dá uma dimensão da aliança anti-vacina no Brasil do começo do século XX. O movimento ia da favela e do cortiço ao quartel, onde tinha apoio de militares positivistas, passando também pelos anarquistas, como você ouviu aí. Essa revolta fez um estrago e tanto, ao menos 30 pessoas morreram. Casas ruídas, janelas estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos arrancados, restos de bondes, carros e carroças calcinados nas ruas, perfurações de bala por toda parte, manchas de sangue, cavalos mortos, cinzas fumegantes. Pobre cidade. O estrago foi mesmo imenso, mas de algum jeito Rodrigues Alves permaneceu no cargo e encerrou o mandato normalmente em 1906. E ele não saiu da política depois disso, exerceu outros cargos públicos até que em 1918 ele concorreu à presidência novamente. Naquele ano, o Brasil enfrentava uma nova epidemia de uma nova doença, a gripe espanhola. O que quer que pudesse ser chamado de sistema de saúde, no Brasil daquela época, tinha entrado em colapso. Nas grandes cidades, homens pobres eram recrutados à força e obrigados a trabalhar como coveiros. Porque o sistema funerário também entrou em colapso. Um funeral digno era um privilégio. Corpos eram abandonados nas calçadas. Foi nesse contexto que o Brasil resolveu dar um segundo mandato de presidente a Rodrigues Alves. Rodrigues Alves morreu em janeiro de 1919, antes de tomar posse. Foi uma vítima da gripe espanhola, a doença que, como presidente, ele poderia ter ajudado a combater. Qual?